Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Parlatório, nossa resenha de livros do canal Agora. Hoje eu estou trazendo para vocês aqui uma pequena resenha do livro A Sombra do Kremlin, do jornalista Orlando Loureiro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você a capa dele aqui. Tá certo? Ó. A Sombra do Kremlin, Orlando Loureiro. É essa capa aqui da versão em PDF que eu tenho aqui comigo que eu li. Bom, Orlando Loureiro era um jornalista, fez uma visita à União Soviética nos anos 50, ali fim de 52 e início de 53, já no fim do governo de Joseph Stalin. Stalin ficou aí cerca de 20 anos à frente da União Soviética. E, bom, o Orlando Loureiro, a ideia dele, ele foi convidado, né, o pano de fundo de tudo é o seguinte: ele foi convidado para ir até a Rússia, então União Soviética, visitar, junto com uma delegação brasileira, participar de um congresso chamado Congresso da Paz. Eram alguns eventos que a União Soviética promovia na época, com a intenção de, com países amigos, né, países ali ligados ao regime socialista. E, enfim, ele conta no começo do livro como ele recebe o convite, como ele se programa para ir até a então União Soviética para participar desse evento, que aconteceu na Áustria. E lá na Áustria, durante a participação nesse evento, ele vai com uma delegação de brasileiros, não vai sozinho. Ele recebe o convite de um colega jornalista, e lá no Congresso da Paz ele é convidado, ele é escolhido dentre os membros da delegação brasileira que estava lá. Ele é um dos escolhidos a fazer uma viagem pela União Soviética, ficar uns dias na União Soviética, participando, conhecendo o país, conhecendo a estrutura, o tipo de vida, etc. Esse tipo de coisa é organizada pelo próprio governo soviético para quebrar a propaganda negativa do socialismo no Ocidente. Então eles convidavam as pessoas para irem passar uns dias nos países que compõem a União Soviética, não era só a Rússia, que fazia parte da União Soviética, a Armênia, outros, hoje que a gente conhece pela Ucrânia, o Belarus, né, Bielorrússia, todos eram países que faziam parte da União Soviética. Ele é convidado, o governo convidava algumas pessoas para ir lá conhecer. E durante a participação dele, junto com a delegação brasileira, nesse Congresso da Paz, ele é convidado para ir passar uns dias na Rússia, e ele escreve um livro contando tudo, né? Ele conta desde o momento em que ele recebe o convite desse colega para ir participar, né, para estar lá no Congresso da Paz, até o fim da viagem dele, da passagem dele pela União Soviética. Então ele conta sobre, é muito interessante, ele conta sobre a viagem dele até a Áustria, onde aconteceria o Congresso da Paz. E é muito interessante, porque hoje essa viagem é feita em muito pouco tempo, né? Você vai daqui para a Europa, você pega o avião, rapidinho você está lá, não é muito problemático, mas ele conta ali, a gente consegue perceber como era difícil, né, o deslocamento nessa época, nos anos 50, porque é um verdadeiro parto a viagem dele, do Brasil para a Áustria, e depois quando ele sai da Áustria para ir até a União Soviética, vai de trem e tal, também é uma viagem bem complicada. Ele explica lá, ele conta detalhes dessas viagens, né? Conta detalhes sobre a delegação também, as pessoas que estão com ele participando desse congresso, esse Congresso da Paz aí, algumas figuras aí bem conhecidas participaram desse evento. Tem uma atriz, que ele cita o nome, Maria de la Roca, se não me engano, não tenho certeza se o nome é esse, eu não conheço, mas ele cita algumas vezes, então é uma pessoa conhecida da época. O Jorge Amado, escritor brasileiro, esteve presente, ele cita o Jorge Amado, tem até um diálogo com o Jorge Amado ali. Jorge Amado era um comunista, ele via com bons olhos o regime soviético. O Orlando Loureiro, inclusive, descreve, relata ali um diálogo que ele teve com o Jorge Amado acerca do pagamento dos intelectuais. O Jorge Amado fala, nossa, aqui na Rússia, na União Soviética, os intelectuais são muito bem pagos, não sei o quê, os escritores, né? Jean-Paul Sartre, filósofo francês, também esteve nesse congresso, participou.
Enfim, ele conta um pouco de tudo isso. A Áustria, isso é um pouco depois da Segunda Guerra, a Áustria estava Viena ali na Áustria, era uma cidade dividida, a administração dela entre os soviéticos, se não me engano a Inglaterra, e tem mais um outro país que ele cita que eu não lembro, mas ela estava meio dividida por zonas ali de controle, né, para manter a paz, então era um país ocupado, porque foi ali um dos epicentros da guerra, junto com a Alemanha, com a Polônia, né, enfim. E aí ele divide o livro por capítulos. Então ele começa contando um pouco da viagem, como que foi o trânsito até lá, a chegada no hotel e tal. Até aí ele conta mais essas questões. Depois ele começa, depois que ele passa o convite para estar na União Soviética, conhecer o país, ele começa a relatar isso, ele começa a dividir por assuntos. Então ele começa a falar da questão da cultura na União Soviética, da arte na União Soviética, da religião na União Soviética, da economia, da indústria, né? Que esses passeios que o governo soviético fazia, eles levavam as pessoas para conhecer a indústria pesada, uma indústria leve, alguns espetáculos de arte, né? Ópera, teatro, como o comunismo ele passa por essa questão das terras ali de reforma agrária, etc., leva eles para conhecer na região da Armênia um, um lugar ali de agricultura, né? Mas é como se fosse uma espécie de cooperativa. Mas o que acontece? O Orlando Loureiro ele é um sujeito independente, então ele escreve exatamente o que ele vê. Ele até coloca no início do livro que é um relato frio, e que muita gente não ia gostar do que ele estava falando ali, porque ele não cobria de louros as coisas só porque eram feitas na União Soviética, só que estava acontecendo ali. Ele analisava, ele fazia uma análise fria, né, do que ele fez, uma análise fria do que ele viu ali. Então, um dos pontos que ele levanta no fim do livro é a discrepância na União Soviética, no trato da União Soviética geopolítico, sempre envolvido naquela época na Guerra Fria e em outros conflitos também militares e tal, promovendo congressos de paz. É uma coisa, esse trecho final do livro não tem como você ler isso e não trazer para o nosso momento atual o que acontece com a China, né? A China busca uma hegemonia cultural, uma hegemonia cultural nem tanto, também, mas é uma hegemonia econômica, política mundial hoje e toma frente em diversas iniciativas que vão contra as coisas que acontecem inclusive internamente. Por quê? Porque há a busca de uma hegemonia mundial, né? Hoje a gente vive uma espécie de guerra fria entre China e Estados Unidos. Agora o Trump não está mais no governo dos Estados Unidos, isso diminui um pouco. Mas a gente vive um pouco desse clima que era vivido nessa época entre Estados Unidos e União Soviética. A China se utiliza muito da ONU para conseguir as coisas, etc. A gente está nessa época de pandemia, esse vírus que veio de lá, né? Os movimentos de fechar comércio, fechar as coisas, uso de máscara, tudo isso veio embutido da China para a gente, através da ONU, da OMS, etc., de ministros em alguns países, e está sendo imposto à força aqui no Ocidente. Então há uma tática de hegemonia que a União Soviética usava naquela época. Então o Congresso de Paz, que ele descreve no fim lá, é uma leitura que ele faz que é acertada, porque quando você lê alguns outros livros, como O Retrato, do Oswaldo Peralva, que a gente ainda vai trazer aqui, Desinformação, do Ian Mihai Pacepa, que a gente também vai trazer aqui, quando você lê esses livros, você entende que a atuação da União Soviética ela sempre acontecia em duas frentes. Digamos assim, na boca de cena, na frente do palco para todo mundo ver, e por trás das cortinas, por trás dos bastidores, de outras formas, né? Mas enfim, ele fala disso no fim do livro. Na parte da agricultura, ele descreve como era a vida dos camponeses. Porque quando o regime toma posse, depois da Revolução, ele assume o governo na União Soviética em 17, uma das bandeiras, sempre foi, do comunismo é a questão do campesinato, de você ter a terra para o agricultor e para não ter grandes espaços de terra na mão de poucas pessoas, mas fazer ali uma espécie de assentamento e tal. Só que a descrição que ele faz é de uma extrema pobreza.
e de como o Estado, apesar de, supostamente, né, apesar de, na fala, lutar contra a opressão do camponês, como o Estado fazia ali formas de praticamente tirar tudo que era produzido do camponês, porque a economia soviética era muito centralizada no Estado, no governo, puxar isso para o governo redistribuir, e muito pouco ficava na mão ali dos camponeses de fato. Ele mostra isso. Esse é um assentamento que ele visita na Armênia, que era parte do regime do país União Soviética naquela época. E aí ele descreve que mesmo que tem uma cena que ele fala assim da mesa, ele é recebido por um casal de camponeses bem humildes. Por mais que eles quisessem forrar a mesa de coisas, era nítido que havia falta ali. Né? Eles eram paupérrimos. Né? Basicamente é essa expressão que ele usa. Ele também não vê só pontos negativos. A questão, a Rússia era um país praticamente agrícola. Quando Lenin faz a revolução, toma o poder e tal, e tinha muita gente pobre, muito analfabeto. Ele falou, em 30 anos de revolução, a Rússia alcançou níveis de alfabetização, etc., das pessoas muito grandes. Então, os pobres hoje sabem ler, conseguem lidar com esse tipo de coisa, adquiriram uma cultura nesse sentido, né, cognitiva, de aprender a ler, escrever, etc., foram mais inseridos na sociedade. Isso é um ponto, de alguma forma, positivo que ele traz no livro dele, né, na questão da educação. Em contrapartida, tal como, né, ocorre hoje, tal qual ocorre hoje, no sistema de ensino dos países livres, havia doutrinação. Então ele diz que uma das coisas assim muito interessantes, ele visita algumas fábricas, ele percebe que nessas fábricas tem muita mulher trabalhando. Ele visita uma fábrica de bombom, por exemplo, onde ele fala que quase todo mundo ali era mulher. Tem uma das fábricas que ele visita, inclusive a diretora que recepciona eles, que apresenta a fábrica, etc., é uma mulher. E ele acha interessante assim, o que acontece? Essas mulheres, elas vão trabalhar, as pessoas em geral, mas especialmente as mulheres, vão trabalhar, termina a jornada de trabalho, pega o filho na creche, ou em algum momento livre ele até cita que tem crianças que ficam direto na creche, né, tudo administrado pelo Estado, e a vida do operário médio russo, né, o soviético, é essa, de trabalho, casa, casa, trabalho. Ele fala de alguns centros de convivência cultural, etc., para o operariado que existia naquela época, em Moscou, etc., e que a vida do operário era isso. E que as crianças, elas eram de alguma forma propriedade do Estado, porque elas passavam praticamente todo o tempo na escola, na creche, e em todo lugar. Isso é um outro relato interessante que ele faz. Em todo lugar que se vai, né, que ele ia, ele via um retrato do Stalin. Pelas cidades, monumentos a Lenin, a Stalin, heróis da Revolução. Até hoje isso tem na Rússia, né? Alguns lugares ainda tem lá a estátua de Lenin, de Stalin, etc. Inclusive existem algumas comemorações, né? Alguns russos comemoram ainda a Revolução e tal. Mas enfim, ele destaca muito isso, o culto à personalidade que existia ali nesse ambiente soviético, e como a cultura, a educação, tudo isso era aparelhado pelo Estado. Ou seja, a doutrinação, desde pequeno nas crianças, mas na cultura, etc., ela sempre trazia aquela ideia de que, não, tudo no socialismo é maravilhoso, tudo no socialismo é muito bom. E ele descreve até alguns relatos que ele tem com algumas pessoas, ele tenta argumentar alguma coisa e a pessoa é muito assim, né? Não, isso daí é coisa do capitalismo ocidental, é destrutivo. Aqui nós estamos fazendo isso porque é bom, porque é o socialismo, é a revolução, é a nova sociedade. Então ele cita muito essa ideologização da vida, a pessoa 100% assim, quadrada, né? Só pensa dessa forma, só porque é soviético era bom, né? Ele visita também um teatro, se não me engano, uma ópera, e ali ele descreve, ele até faz uma ironia, de alguma forma, dizendo que, puxa, embora eles critiquem a cultura ocidental, o que está acontecendo aqui é basicamente isso. É uma ópera e tal. Ele destaca que de olhar ele consegue perceber algumas pessoas que estão ali tendo acesso a essa cultura, alta cultura, né? E pela forma da pessoa ele percebe que é um operário, é uma pessoa comum, né? E ele fala, puxa, de alguma forma a pessoa está tendo acesso a isso. Mas ele destaca muito isso. Tudo é muito bom porque é da revolução, porque é
soviético e tal. O livro é basicamente isso, tá? É um relato sincero acerca do que é a União Soviética, do que era a União Soviética naquela época. E ele, como ele está aqui no fim do governo do Stalin, ele fala um pouco da transição. Como que, para apagar algumas coisas erradas, algumas não, várias coisas erradas que aconteceram durante o governo de Stalin, o novo governante, que eu não me recordo o nome aqui agora, mas está no livro, pega e fala, ó, tem isso de coisa errada, errado na economia, errado nos adversários, tal. Nós vamos fazer essas reformas. Então, para que isso? Você você corta uma mão para salvar todo o corpo. Então, para salvar o regime, para salvar a ideologia soviética, socialista, de então, eles acabam vendo defeitos, fazendo correções no sistema stalinista de até então. Isso é uma coisa muito interessante. O socialismo, o comunismo, ele está sempre fazendo isso. Inclusive hoje, esse comunismo identitário que a gente conhece aí, de gaysismo, de racialismo, essas coisas. Eles estão sempre procurando uma forma para que o movimento como um todo não perca força, uma vez que o comunismo é uma cultura e não uma ideologia política. Eles abrem mão de eliminar pessoas, criticar, fazer autocrítica, enfim, né, como aconteceu com o impeachment da Dilma. Você corta os dedos, você deixa os anéis embora para não perder os dedos. O comunismo está sempre fazendo isso e ele fala sobre isso no fim do livro. Então, se você quer entender um pouco melhor, baixa o livro em PDF ou procura no estante virtual. É um livro muito bom, tá? A Sombra do Kremlin, do Orlando Loureiro. Tá certo? Então, espero ter trazido aí para vocês alguma coisa de interessante, um pouco mais de informação. E estou encerrando o vídeo para não ficar muito longo, tá certo? Aqui eu estou tentando focalizar a capa do livro, para quem não viu. A Sombra do Kremlin, Orlando Loureiro. Tá certo, pessoal? Espero ter ajudado, trazido algum tipo de informação para você. Não esquece de curtir, compartilhar, manda para alguém esse vídeo que gosta do assunto, que se interessa, que gosta de ler, tá certo? O que a gente tem de mais importante aqui no nosso canal é a sua interação, o seu engajamento, tá certo? Para a gente conseguir continuar trazendo material cada vez melhor aí para vocês, beleza? Até o próximo parlatório. Tchau, tchau.